Estresse não é sinônimo de dano físico ou mesmo mental. Estresse é uma condição da existência. É tanto uma condição que faz parte da vida que nós viemos, nosso organismo veio preparado de fábrica para responder ao estresse, para lidar com o estresse. O nosso corpo faz uma série de ações que nós às vezes nem temos consciência para nos preparar para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Então, o estresse, ele não só faz parte da vida, como em níveis ótimos, ele é desejável para nos mobilizar para ações diante de desafios. O que eu quero dizer com isso é que, num primeiro momento, o estresse não é prejudicial. Ele passa a ser prejudicial depois de um certo tempo. Vamos entender essa curva. Digamos que você está diante de um problema no trabalho, uma mudança de tecnologia, um erro ou um problema que você precisa resolver e é de difícil resolução, um conflito com um colega de trabalho, com o seu chefe, um ambiente que você não se sente respeitado, de repente, ou está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado de alguma forma. No momento em que você tem a percepção desse desafio, todo o seu corpo vai se preparar para lidar com esse desafio. Então, vai acontecer uma grande descarga de hormônios de estresse pelo seu sistema nervoso, especialmente, né, o cérebro, vai descarregar uma grande quantidade de hormônios que, nesse primeiro momento, é noradrenalina e adrenalina, principalmente. Então, naquele momento em que você é chamada na sala do seu chefe, ou você é chamado na sala do seu chefe, aquele momento em que você sai da reunião em que você ficou sabendo que a meta dobrou, aquele momento que você identificou um problema e que é sua responsabilidade lidar com aquele problema. O coração que acelera, a respiração que se altera, o aperto no peito ou no estômago, naquele momento inicial que você se dá conta do desafio, é o estresse acontecendo no seu corpo. É uma carga de estresse que foi recebida pelo seu sistema nervoso e que ele está respondendo a essa carga, liberando adrenalina e noradrenalina no seu corpo para te preparar para a ação, para te colocar na sua defesa de sobrevivência, lutar ou fugir. Vou lidar com essa questão com o meu chefe, com esse conflito, vou contra-argumentar ou não. Eu vou esperar um momento mais adequado para fazer isso. Eu vou enfrentar essa meta, eu vou negociar essa meta, eu vou sair desse trabalho que não me respeita. Lutar ou fugir, defesas de sobrevivência. Então, no primeiro momento, quando o estresse acontece, nosso corpo recebe uma carga de hormônios de estresse que nos prepara para a ação. Porém, pode ser que esse estresse não se resolva facilmente. Você vai para casa pensando na meta que dobrou, no conflito com o chefe ou com o colega de trabalho, nesse problema que você não consegue resolver. E isso pode se estender por dias, semanas. E aí essa primeira resposta ao estresse, que a gente chama de fase 1 do estresse, que é essa resposta elétrica, que coloca em prontidão, que é o coração que acelera na hora que você recebeu a mensagem, a respiração que se altera, ela não é suficiente para te manter na ação durante todo o período que você vai ter que lidar com aquele problema. E aí, por isso, o seu corpo precisa recrutar uma outra galera para te manter respondendo ao desafio, te manter em ação diante do desafio, para manter a resposta do seu organismo ao estresse. E essa galera é o seu sistema endócrino, que vai entrar com o cortisol. Então, o cortisol, ele entra na fase 2 do estresse para sustentar a nossa resposta ao estresse, quando nós precisamos lidar com a situação estressora por mais tempo do que poucos minutos. E aí, eu vou produzindo esses níveis de cortisol no meu organismo, que às vezes fazem com que eu durma menos, com que eu modifique a minha alimentação, mas que também fazem com que eu me coloque em estado de alerta e prontidão, e que às vezes até surge uma criatividade, aquele momento que você tem que entregar um relatório, você está na madrugada anterior e surge uma criatividade e você não sabe de onde, é essa resposta ao estresse do organismo que está te colocando nesse alerta, que até facilita encontrar algumas respostas.
se a situação acabasse por aí, se a história acabasse por aí, estava tudo bem, porque nosso organismo veio preparado de fábrica para receber o desafio, ter toda essa ativação que eu expliquei, agir e descarregar, voltar para o equilíbrio. Porém, a grande questão é que os ambientes modernos não fazem o retorno para o equilíbrio. E aí eu não tenho que lidar com aquela situação estressora no trabalho por um dia, 2 ou poucas semanas, mas ela se torna regra. E eu preciso lidar com aquela situação durante anos a fio. Para isso, o nosso corpo não foi preparado. Ele não foi preparado para sustentar altas cargas de estresse por longos períodos de tempo, sem retorno ao equilíbrio. Eu estou querendo dizer, então, que, num primeiro momento, aquele conjunto de hormônios que te ajuda a sobreviver, a encontrar soluções, a enfrentar os desafios, num segundo momento, prejudica a sua saúde. Estresse agudo te ajuda a sobreviver e enfrentar desafios. Estresse crônico prejudica o seu sistema imunológico, abre janelas para adoecimentos, porque aumenta o processo inflamatório, faz redução das suas capacidades, dos seus recursos internos para lidar com as suas emoções, prejudica os seus relacionamentos. Então, é o estresse crônico no trabalho que vai, em última instância, impactar negativamente na saúde mental, que vai abrir janelas para síndromes de estresse como o burnout.